Olá pessoal, o What If acabou de acabar, acabou de sair o último capítulo e eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre o que funcionou e o que não funcionou nessa série. Se ela realmente entregou o que eles tinham prometido ou ficou faltando. Será que ela é melhor do que as séries da DC? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. Essa nova fase da Marvel veio com muitas promessas. Uma delas é fazer as séries serem canônicas, né, existirem no mesmo universo dos filmes da Marvel. E quando foi anunciado a animação What If, eles disseram que também faria parte disso e que seria o mesmo universo, ou pelo menos o mesmo multiverso. É óbvio que a ideia foi muito legal porque a gente queria animações mais interessantes da Marvel. A DC já é muito famosa por ter ótimas animações, apesar de estar num momento meio estranho aí, né? Mas já passou da hora da Marvel se coçar e começar a fazer animações mais adultas assim. Então ela começou com uma saga muito famosa nas HQs, que é o What If, o que aconteceria se? Que eu detesto quando ele fala essa frase, o que aconteceria se? Eu preferia que ele falasse e se? Mas, né? O que aconteceria se... E a nossa expectativa foi que realmente seria canônico, que fosse no mesmo multiverso, né? Afinal de contas a gente sabia que seriam realidades alternativas, mas que elas respeitariam as mecânicas explicadas nos filmes. Quando eles anunciaram essa série de animações, eu fiquei bem animado, porque eu falei assim, cara, eles vão conseguir abordar temas que eles não conseguiram abordar nos filmes, e a gente estava vendo que eles não estavam conseguindo abordar nas séries. Que são mecânicas, coisas que a gente sabe que aconteceram, mas a gente não sabia como. Como, por exemplo, a viagem no tempo, que a gente viu em Vingadores Ultimato, mas muita gente ficou na dúvida, eu vi que até certos diretores ficaram na dúvida de como realmente funcionava, e na animação seria uma ótima maneira de mostrar como isso funciona. A ideia dessas animações me lembravam muito a Animatrix, alguém lembra? A Animatrix era uma série derivada dos filmes Matrix, mas que tinha o foco em contar pequenas histórias, mas que mostrassem mecânicas que os filmes não podiam. Como, por exemplo, como que foi a tomada das máquinas no mundo, como que acontecia quando a Matrix bugava a física dela, por exemplo, o que acontecia se um humano hackeasse uma máquina, sabe, coisinhas assim que não mudavam a história, mas faziam você ter um entendimento maior das mecânicas daquele universo. Então as minhas expectativas eram bem altas. Eu vou tentar não dar muito spoiler, né? Mas no primeiro capítulo ia ser abordado o que aconteceria se o Steve Rogers não se tornasse o Capitão América, e no caso a Peggy Carter que se tornasse, que tomasse o soro do super soldado. A premissa era que uma pequena ação diferente mudaria todo aquele universo. Só que não é o que aconteceu. E isso realmente me incomodou um pouco. No primeiro capítulo, por exemplo, a gente vê a Peggy Carter ela tomando uma ação um pouco diferente, não vou dizer qual só que aquilo não gerou toda a diferença que a gente viu no capítulo. Porque ela tomou essa atitude diferente, mas o cara infiltrado que estava lá da Hydra também tomou outra atitude diferente, e várias outras situações foram muito, muito diferentes. O universo era diferente. Então já aquela primeira promessa que foi feita nas HQs, né, que o What If vem das HQs, não se cumpriu. Nas HQs, por exemplo, uma ação mudava todo o resto. Como, por exemplo, o que aconteceria se o Homem-Aranha não largasse o simbionte? O que aconteceria se o Wolverine não participasse do Projeto Arma X? Todo o resto era igual, só aquela pequena ação ali que foi diferente. Isso ajudava a gente a entender como tudo funcionava, vendo aquela situação de um ponto de vista diferente. Uma proposta com uma visão diferente. Mas beleza, então no primeiro capítulo a gente teve basicamente ali a história do Capitão América Soldado Invernal. Eu achei bem legal, eu adoro a Peggy Carter ali. Teve várias coisas bacanas, mas assim, eles resumiram basicamente um filme de 2 horas, quase 2 horas, em 20 minutos, né? Então eu achei um pouco rushado, apesar de ser interessante. Vão tendo outros capítulos e cada vez é um capítulo assim muito rushado, legal, tem vários elementos interessantes, todo capítulo tem um elemento interessante, mas não chega a desenvolver uma história realmente interessante. É óbvio que não são todos, tem alguns capítulos bem legais, como por exemplo o que aborda o Doutor Estranho. Pô, é bem legal aquilo sim, eu falei, pô,
Isso sim é uma coisa que eu queria ver o que aconteceria, né? Ou, por exemplo, um capítulo que aparece o Han Ping, que apesar de ser muito diferente, a gente consegue ver uma outra história. Eu consegui me conectar com aquele capítulo como ele sendo uma história assim emocionante. E é óbvio, os 2 últimos capítulos, que basicamente são o que eu queria que a série fosse como um todo. Que ela pegou todos aqueles personagens que participaram dos outros capítulos, que aparentemente pareciam desconexos, e fizeram eles se unir para poder contar uma história. Eu achei meio simples demais pegar simplesmente os personagens. Eu queria ver o que aconteceu, as mecânicas mesmo. E o pior de tudo é que é rushado, é muito rápido, sendo que eles tiveram 9 episódios. Poderiam ter feito esses 9 episódios contar uma grande história e não pincelar coisas, tudo muito rápido, tudo muito rushado, para nos 2 últimos capítulos contar uma história, fazer uma luta e fechar como se nada tivesse acontecido. Com isso eu estou dizendo que o What If é ruim? Não. Ele é bem divertido, ele é bem rápido e sabe como que você sabe disso? É que ele termina e você fala, putz, eu queria ver mais disso. Acho que ele é melhor do que as animações da DC? Não. Quer dizer, tecnicamente são muito melhores mesmo. Movimento, animação, tudo é muito melhor. Só que é muito corrido, alguns deles são só engraçados, não tem uma história realmente impactante, coisa que não acontecia na DC. Os da DC, todos eles têm uma história impactante. Mas eu acho que o saldo é muito bom, porque eu acho que eles viram, a intenção deles de contar uma história com os 9 episódios aconteceu. Eles só não tiveram coragem de fazer uma história só. Preferiram, assim, diversificar para pegar todos os públicos. Aqueles que queriam comédia, aqueles que queriam ação, aqueles que queriam ver coisas do passado. Mas eu acho que nos próximos, eles podem realmente ver que a gente quer ver animações contínuas, séries animadas valem muito a pena porque elas não têm limite de orçamento. Então, assim, vale muito. A minha expectativa era alta demais pelo que a animação entregou, mas isso daí já é culpa minha. No final das contas, vale muito a pena assistir.